Olá, estudante, professor Leonan Rodrigues, de História, aqui com um cursinho preparatório para o Enem e também para o PAS da UEMA. É uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria de Estado da Educação, aqui na plataforma Gonçalves Dias. E aqui no link desse vídeo tem todo o material que você também pode pegar para os seus estudos. Papel e caneta na mão e vamos para a nossa aula. A questão aqui é sobre a Primeira República Brasileira, questão do Enem 2009. A figura do coronel era muito comum durante os anos iniciais da República, principalmente nas regiões do interior do Brasil. Normalmente, tratava-se de grandes fazendeiros que utilizavam seu poder para formar uma rede de clientes políticos e garantir resultados de eleições. Era usado o voto de cabresto, por meio do qual o coronel obrigava os eleitores de seu curral eleitoral a votarem nos candidatos apoiados por ele. Professor, parece um pouco parecido com os nossos dias atuais. Bom, nós estamos falando da Primeira República e nós tínhamos esse personagem que era o coronel, e aí você tem um evento chamado coronelismo, que eram exatamente essas pessoas que tinham, né, um poder dentro de uma determinada região local, e essa região, então, era dominada por ele, as terras eram dele, as pessoas moravam nessas terras, e eles obrigavam essas pessoas a, de fato, fazer os seus mandos, ou seja, e principalmente na política, eles votavam no candidato que ele então definisse. Aquele que não fizesse dessa forma poderia então ser muito prejudicado e até perder a sua própria vida. Então esses coronéis eles funcionaram muito bem dentro dessa política oligárquica brasileira, que era dominada, claro, pelos barões aí do café, né? Claro que dentro daquela ideia de política do café com leite, você tinha, né, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais tinha um maior colégio eleitoral, então maior quantidade de pessoas votantes, né, e o São Paulo tinha, claro, o poder econômico. Então esse coronel era utilizado para isso, para demandar, né, para essa elite quem, claro, eles queriam escolher. Então é uma questão que traz exatamente isso, ela traz o voto de cabresto, ou seja, a ideia de voto de cabresto é exatamente aquela que você decide pelo eleitor em quem ele votar. E aí, gente, tem um ponto interessante desse período. Você tinha um total, né, da população brasileira, de 100% da população brasileira, somente 2% poderiam votar. Então, era um quantitativo muito pequeno relacionado, claro, ao quantitativo geral da população brasileira. Então, não tinham muitas pessoas que ficavam de fora desse processo eleitoral. E aquelas que podiam votar ainda era dessa forma do voto do cabresto. Mas vamos lá. Como o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados por capangas para que votassem de acordo com os interesses do coronel. Mas recorria-se também a outras estratégias, como compra de votos, eleitores fantasma, troca de favores, fraudes na apuração dos escrutínios e também, claro, a violência. Então, com relação ao processo democrático do período registrado, no texto é possível afirmar que, letra A, o coronel se servia de todo tipo de recursos para atingir seus objetivos políticos. A letra B, o eleitor não podia eleger o presidente da República. A letra C, o coronel aprimorou o processo democrático ao instituir o voto secreto. Letra D, o eleitor era soberano em sua relação com o coronel. E letra E, os coronéis tinham influência maior nos centros urbanos, gente. Então, olha só, tem a alternativa que você vai logo destacar. Então, os coronéis não instituíram o voto secreto, o voto era aberto. Então, as pessoas tinham que ir lá e dizer com quem eles iam votar. Então, isso, claro, facilitava mais ainda esse processo em que os coronéis chegavam e influenciavam os candidatos a quem ele queria que aquelas pessoas votassem. Então, nessa questão, fica muito mais fácil você responder, porque, de fato, é a letra A. O coronel se servia de todo tipo de recurso para atingir seus objetivos políticos. E era todo tipo de recurso mesmo, né? A violência era muito empregada nisso. Os capangas que ficavam ao lado dos escrutínios de votação era justamente para perceber se aquele sujeito lá ele tinha votado ou não no candidato indicado pelo coronel. Então o coronel ele utilizava tanto também de ameaças, né, de expulsão da própria terra que as pessoas estavam, que em sua maioria pertenciam a ele, e também, claro, né, todo o processo de
violência, e aí você imaginar das várias formas possíveis para que essas pessoas pudessem votar. Então, o coronel era a chave principal dessa república oligárquica, principalmente aonde, gente? Nos locais, né? Naqueles, vamos dizer assim, aqueles municípios, era mais ou menos dessa ideia. Parece um pouco com o que nós temos hoje, de outras formas, claro, você não tem mais essa figura, né, igual, a gente pode utilizar isso do coronel, mas ainda você tem a compra de votos, você tem ainda a cooptação de alguns, né, que têm um poder em detrimento daqueles que não têm. Vamos para a próxima questão. A revolta da Chibata. E aí, assim, pô, professor, essa revolta da Chibata ocorreu aonde? Ela ocorre ainda na nossa República, e aí é uma dos movimentos sociais que vão ser, né, que vão, assim, de enfrentar, né, o regime republicano naquele momento. E aí, claro, a revolta da Chibata ela acontece com marinheiros, né, com a Marinha Brasileira. Por quê, gente? Porque muitos negros que adentraram a Marinha Brasileira, eles tinham castigos severos, e eram castigos realmente, né, a partir mesmo de uma chibata. Por isso daí a ideia de revolta da Chibata. Então, uma revolta que vai ocorrer, ela está dentro, né, dos movimentos sociais urbanos que vai acontecer no período da República, né, nesse período da República Oligárquica, e eles vão chegar, pegar os navios de guerra no Brasil, apontar para o Rio de Janeiro, né, sendo que depois, né, o presidente da época começa a dialogar com esses revoltosos, e eles são então convencidos a terminar o movimento, são presos, alguns, né, de fato são mortos, outros vão ser colocados em prisões, por exemplo, na Amazônia, né, em outros lugares que vão tendenciar, claro, também a não sobreviver. É um movimento que ocorre, né, que coloca exatamente os maus tratos, não só a chibata, mas os maus tratos, a própria alimentação que era servida para eles, né, que eles colocavam ali naquele momento. Então vamos aqui para a nossa questão. Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. No sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros agora respeitados teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo, letra A, engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. A letra B, a insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. A letra C, rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão, a insurreição milenarista. A letra D, sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório. E a letra E, a manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Então, eu falei a vocês ainda, eram castigos que ainda, né, perduravam e que, claro, trazia, né, de forma bem clara, né, as condições que você tinha anterior, quando você tinha escravidão ainda no Brasil, em que os negros eles eram, né, tinham as chibatas ali no Pelourinho, quando faziam algo, né, que os seus donos, né, acreditavam que eram fora, né, da ordem, né? Então estabelecia um castigo físico para que os outros pudessem perceber, o espetáculo da violência, né, para que os outros pudessem perceber, né, e não tentar fazer, né, se praticava ali uma ideia de violência para o exemplo. Então, a resposta certa aqui, gente, é a letra E, a manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Então, os oficiais da Marinha acreditavam que poderiam ainda fazer aquilo que faziam anteriormente com os escravizados. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. E aqui o Brasil no século XX, né? Enem 2009. Houve momentos de profunda crise na história mundial contemporânea que representaram para o Brasil oportunidades de transformação no campo econômico. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, por exemplo, levaram o Brasil a modificar suas estratégias produtivas e a contornar as dificuldades de importação de produtos que demandavam dos países industrializados. Nas 3 primeiras décadas do século XX, o Brasil, letra A, impediu a entrada de capital estrangeiro de modo a garantir a primazia da indústria nacional. A letra B, priorizou o ensino técnico no intuito de qualificar a mão de obra nacional direcionada à indústria. A letra C, experimentou grandes transformações tecnológicas na indústria e mudanças compatíveis na legislação trabalhista.
A letra D, aproveitou a conjuntura de crise para fomentar a industrialização pelo país, diminuindo as desigualdades regionais. Letra E, direcionou parte do capital gerado pela cafeicultura para a industrialização, aproveitando a recessão europeia e norte-americana. Então, são dois eventos muito importantes. A Primeira Guerra Mundial e também a crise de 1929. Claro que um evento tem a ver com o outro, que aí, só lembrando para vocês, que após a guerra você tem um problema nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não participou dessa guerra diretamente, né, mas ele financiou essa guerra, ele tinha nos seus bancos dinheiro para emprestar aos países europeus que estavam em guerra. Só que, com o passar do final da Primeira Guerra Mundial, as economias que estavam em guerra começaram a se reerguer. E aí os Estados Unidos começou com um processo de superprodução, ou seja, eles tinham muito capital acumulado e também produção acumulada. E isso fez com que, claro, ele começasse a entrar numa crise, que é o que nós chamamos e conhecemos por crise de 1929, quando você tem a queda da Bolsa de Valores. Você tinha ali capital especulativo, né, pujante, só que não tinha para quem vender. Então, havia uma pulverização das ações, né, das empresas, ou seja, elas tinham um valor num dia e terminavam o final do dia com zero, ou sem valor algum. Então, isso ocasionou uma crise, né, tamanha nos Estados Unidos e que atingiu, claro, todas as outras economias, inclusive a do Brasil. Né? Então, nesse momento, o Brasil começava a perceber que não dava para vender café lá para fora, porque o pessoal não estava comprando, então, aquilo que se comprava tentava exatamente fazer com que a industrialização alavancasse. Né? Claro que isso, de uma forma ou de outra, ela vai impulsionar um pouco da economia, embora seja timidamente ainda perceptível. Mas a resposta certa é a letra A. Direcionou parte do capital gerado pela cafeicultura para a industrialização, aproveitando a recessão europeia e norte-americana. Então, isso foi uma tentativa, né, do Brasil de estabelecer, ou de tentar estabelecer uma economia, né, de forma, né, que trouxesse, né, para o Brasil uma certa estabilidade econômica. Vamos lá para a próxima questão. As crises econômicas. Enem 2015, até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões corriam risco de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os Estados Unidos e muitas famílias acabaram devendo, né, mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das casas. Bom, professor, aqui o que nós estamos falando é sobre a crise de 2008, né, que vai ser uma grande crise e comparada à crise de 1929. Bom, quais são as diferenças dessas crises? Lá, em 1929, você tinha uma crise da superprodução, ou seja, você produziu e depois não tinha mais para quem vender e o consumo interno, claro, não absorveu toda essa produção, então você tem uma queda significativa dos preços e também as empresas que colocaram, né, o seu capital em ações nas bolsas de valores também não tinham mais nenhum valor. Então, você criou ali uma crise significativa. Aqui na crise, né, colocada essa questão, a crise de 2008, que inicia em 2007, era o seguinte, as pessoas precisavam comprar imóveis. Só que elas não tinham uma renda suficiente para comprar esses imóveis, não tinham um crédito suficiente. E aí, então, os bancos entenderam que era necessário, para movimentar a economia, dar crédito a quem não devia, ou a quem não podia pagar. E aí o que acontecia? Você tinha dentro de uma legislação econômica, né, e principalmente bancária, que você comprava uma casa, você não podia pagar, você hipotecava quantas vezes você quisesse. Ou seja, é como se eu não posso pagar, aquele outro banco compra a minha dívida, aquele outro compra, e assim por diante. Então, os vários bancos compravam a dívida daquela casa, e aquela casa já estava num valor muito alto, que nem se vendesse o imóvel, ela iria pagar. Isso fez com que, quando um não pagou, isso foi em cadeia, por isso que é em espiral, quebrou os outros bancos. Mas isso não movimentou os Estados Unidos, movimentou o mundo inteiro, porque os bancos também, claro, eles tinham, né, seus interesses fora dos Estados Unidos. Mas vamos lá. Em Cleveland, foi como se uma Katrina financeira, né, atingisse a cidade. Casas abandonadas, com tábuas em janelas e portas, dominaram a paisagem dos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia também se enfileiraram casas abandonadas. É um texto do David Harvey, né, O Enigma do Capital. Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais devido ao: letra A, superprodução de bens de consumo.
Letra B, colapso industrial de países asiáticos. Letra C, independência do sistema econômico. Letra D, isolamento político dos países desenvolvidos. E letra E, austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. Gente, claro que para que essa crise atingisse também a outros lugares, a outras regiões, é porque nós temos, claro, uma interdependência econômica. Por isso que a resposta certa é a letra C, interdependência dos sistemas econômicos. Então, aquele banco que pegou o calote lá nos Estados Unidos é um banco também que, por exemplo, tem ações ou compra ações, por exemplo, de empresas no restante do mundo. Ou vice-versa. Né? Então, eu também posso comprar, né, esses créditos imobiliários, que no caso dos Estados Unidos, estão aqui no Brasil. Então, isso houve um colapso nesse sistema econômico. Por quê? Porque nós temos hoje, dentro do capitalismo, essa relação de dependência entre os sistemas econômicos de todo o mundo. E isso dentro de uma questão de mundo globalizado. Beleza? Então, é uma questão que ela traz um contexto um pouco mais próximo, né, daquilo que nós entendemos enquanto contemporaneidade, mas que trata também, por exemplo, de relações que a gente verifica lá em 1929. Vamos para a próxima. O EMA 2010, Primeira Guerra Mundial. Então, o começo do século XX foi atravessado por uma enorme tensão e rivalidade entre as potências industrializadas. Essa tensão gerada por disputas territoriais e mercadológicas contribuiu para a eclosão do primeiro conflito com dimensões mundiais em 1914. Sobre esse conflito, é correto afirmar. Bom, primeiramente, quando se trata da Primeira Guerra Mundial, nós temos que entender que pouco antes disso, você teria ali um ambiente, uma Belle Époque, você teria um ambiente favorável entre esses países. Só que havia um acirramento nesses países exatamente da questão da hegemonia econômica. E aí lembrá-los, né, que nós estamos falando aqui do século XX, mas no século XIX você tem a disputa desses países nas matérias-primas lá da Ásia e da África, no processo de colonização no século XIX. E aí o que acontece? Esses países estão disputando o campo hegemônico econômico. E isso vai criar um acirramento, um tensionamento entre esses países. E aquela paz que existia entre eles vai começando, então, a desembocar em uma guerra. Claro que isso também tem a ver com aquilo que nós observamos, né, que é exatamente a tentativa, né, política e grupos políticos que vão começar a se infiltrando e também a perceber um nacionalismo mais exacerbado, né, as disputas também territoriais na própria Europa. Então, você tem condicionantes favoráveis para a guerra. Então, vamos lá para nossas alternativas. Então, letra A, ela foi um conflito genuinamente europeu, tendo como características principais a formação de alianças, como a Tríplice Aliança, composta inicialmente por Rússia, França e Inglaterra, e a Tríplice Entente, composta por Alemanha, Áustria e Hungria. Vamos lá, letra B. A Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como Guerra de Trincheiras, em que cada lado procurava garantir suas posições, evitando a aproximação do inimigo. Isso contribuiu para a vitória da Tríplice Aliança, já que os americanos tinham larga experiência nesse tipo de conflito. Gente, muito cuidado ao ler todo a alternativa, né? Porque a alternativa começa a falar de trincheira e tal, você começa a lembrar que realmente havia, mas olha só, aqui fala dos Estados Unidos, olha, Estados Unidos tinha uma larga experiência nesse tipo de conflito, e olha só, os Estados Unidos ele não vai participar diretamente dessa Primeira Guerra Mundial. A letra C, a entrada dos Estados Unidos na guerra foi fator determinante para o fortalecimento da Tríplice Aliança, na medida em que, além da ajuda financeira, os americanos decidiram participar efetivamente do conflito. Vamos lá. Letra D. Dentre as tensões que contribuíram para o começo da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a crise do Marrocos, em que a França e a Alemanha disputavam o território africano, e a crise dos Balcãs, ou balcânica, caracterizada pelo nacionalismo da Sérvia e pelo expansionismo da Áustria, foram determinantes para a eclosão do conflito. E a letra E fala que com o Tratado de Brest-Litovsk, na Rússia, saiu, né, da guerra por causa da Revolução, uma vez que, com a entrada dos americanos no conflito, os mencheviques se recusaram a continuar afirmando que a Primeira Guerra Mundial tornou-se um conflito eminentemente capitalista. Aí, gente, olha só, né? Quem vai entender um pouco sobre a Revolução Russa vai entender que não tem muito a ver. Então, a resposta certa, gente, é a letra D. As tensões, né, que contribuíram para o começo da Primeira Guerra Mundial é a crise do Marrocos e a crise balcânica, a crise dos Balcãs. Né? A primeira é em relação à França e à Alemanha, e a segunda em relação ao nacionalismo sérvio, né? Que aí você vai ter
um atentado que vai acontecer, né, que vai, dessa maneira, eclodir essa Primeira Guerra Mundial. Esse conflito, principalmente, dentro desse expansionismo do Império Austríaco. Ok? Então, este vídeo termina por aqui. Não esqueça, gente, de seguir nas redes sociais, a plataforma Gonçalves Dias, acionar o sininho para receber notificações. Não esquecer também que o material está aqui no link da descrição deste vídeo. Continue seu foco, continue seus estudos e até a próxima aula.